Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Que a graça e a paz esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você nesse momento para nós lermos aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós iremos ler do versículo 25 ao versículo 28. Assim está escrito: Certa vez, um advogado da lei, ou doutor da lei, o sentido é o mesmo, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu as interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes afirmou: Respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos diante de um texto muito conhecido entre nós que professamos a fé no Salvador. Todavia, é um texto que fala acerca de alguns detalhes que muitas vezes nós passamos despercebidos. Não analisamos da forma que nós devemos analisar. E aí, deixamos passar certos pontos dos ensinamentos do mestre, que é de fundamental importância para o nosso entendimento. O texto ele vai dizer que um certo homem levantou-se para tentar pôr o Salvador em prova. E este homem ele era um doutor da lei, lógico, das leis de Israel. Pois no reino do Messias não existe doutor, não existe mestre, não existe pastor, não existe líder, porque ele é o líder. Você pode conferir isso lá em João 10, 16, Mateus 23, 8 a 10. Aí alguém pode indagar: mas Nicodemos, tu és mestre em Israel. O texto em si já explica. Nicodemos era mestre em Israel, ou seja, diante dos homens, diante da lei judaica. Aí sim ele era mestre. Todavia o Senhor, quando reuniu seu povo, aqueles que ele chamou para salvar, ele só, dentre vocês não pode haver líder. Dentre vocês não pode haver líder. Eu sou o líder de vocês. Vocês são os meus escolhidos, vocês são o meu povo. Então, entre vocês não existe maior nem menor, todos são iguais. Pois foi isso que o Salvador ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que todos eles são iguais. E que ele que é o pastor dos seus apóstolos, daqueles que ele chamou. Mas existia doutor? Sim, em Israel. Em Israel existia. É como se você pega o seu filho, por exemplo, que anda com o filho de Maria, da vizinha chamada Maria, e o filho de Maria você sabe que anda fazendo coisas erradas. E aí você chama seu filho, vem cá. O filho de Maria está fazendo isso, isso e aquilo. Eu não quero que você faça, tá? Mas painho, mas ele é gente boa. Ele é gente boa, ele faz isso, ele faz aquilo e tal e tal e tal. Então eu quero fazer também. Não importa. Deixe ele fazer. Eu não quero que você faça. Acabou, ponto. Mas não tenha mais. Deixe ele fazer. Ele é filho de Maria. Você é meu filho, então eu não quero que você faça. Ponto. A ideia é mais ou menos essa. Existia mestres naquela época? Sim, em Israel, mestres da lei. Mas quando o Salvador chamou seu povo, ele disse: A ninguém chameis guia, porque um só é o vosso guia, é o Cristo. A ninguém chameis mestre, pois um só é o vosso mestre. Porque no reino do Messias, no reino do Salvador, diante do seu povo, não deve haver liderança, porque todos nós somos iguais. Simples assim. É o que está escrito, sem mistério algum. Então esse homem ele era um doutor da lei. Um homem que entendia
de lei que levantou-se contra o Salvador para colocar ele em prova. A segunda coisa que é bem interessante aqui no texto é que esse doutor da lei, ele tinha a consciência de que para obter a salvação era preciso fazer algo, pois a salvação era condicional. O texto deixa isso bem claro. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele tinha em sua consciência que era preciso fazer algo para herdar a vida eterna. A salvação era condicional e ele tinha que fazer algo. Aí a gente pega um texto da Bíblia bem interessante que também está registrado no livro de Lucas, onde Jesus ele chega para os apóstolos e diz assim: Eu tive fome e não me desse pão, tive sede e não me desse água, tive nu e não me vestiste. Aí os apóstolos: Senhor, quando foi que eu vi o Senhor com fome e não dei pão? Vi o Senhor com sede e não dei água? E vi o Senhor nu e não vesti o Senhor? Aí Jesus diz assim: na verdade vos digo que qualquer um que faz uma dessas coisas aos meus pequeninos, a mim me fez. Isso que é obra de Deus. Na prática. Isso que é você praticar a obra de Deus. É o amor. É a bondade. É a caridade. E o Senhor deixa isso bem claro nesse texto que nós lemos também, tá? Quando ele diz aqui no versículo 28. Então Jesus lhes afirmou: respondeste corretamente, faze isso e verás. Fazer o quê? Praticar o bem, praticar o amor para com o próximo. Então a vida eterna, ela é condicional. É preciso fazer algo. Ser um cidadão de bem, uma pessoa exemplar, não matar, não roubar, uma série de coisas. Uma série de coisas. E esse doutor da lei sabia disso. Ele tinha isso em mente, que a salvação era algo condicional. Aí o Jesus diz assim a ele, no versículo 26, ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu os interpretas? Ou seja, você não é um doutor da lei? Então você sabe o que é que está escrito. Mas vamos lá, de que forma você enxerga a lei? Aí ele vai e diz assim, e ele replicou, versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, amar o nosso Senhor, o Criador do universo, o Criador do céu e da terra, e amar ao próximo. Ponto. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ponto. Aí vem a religião, pegando algumas passagens distorcidas. Olha, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar porque você tem que aceitar. Bom, foi isso que o Messias ensinou? É isso que está escrito aqui? Ou o que está escrito aqui é que para você ser salvo, você tem que praticar o bem, amar ao Senhor e amar ao próximo. Porque o que está escrito aqui é que todo mandamento resume-se no amor. Amar a Deus acima de tudo e de todos e ao próximo como a nós mesmos. É o que está escrito no texto. Mas o que é que os religiosos dizem? Não, mas você tem que ir ao templo. Você tem que ir à casa de Deus. Você tem que estar lá em comunhão. Você tem que estar tomando Santa Ceia.
você tem que estar fazendo isso, você tem que estar fazendo aquilo, tem que estar fazendo... Cara, para ser salvo, o texto é claro. É o que está escrito aqui. Ou porventura Jesus mentiu? Porque o texto aqui é claro. O doutor da lei sabia disso. Sabia que existia uma vida eterna. E também sabia que para se obter essa vida eterna, era preciso fazer algo. Ou seja, era algo condicional. Por isso que no versículo 27, quando Jesus disse, como tu interpretas a lei? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amor, 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 amor e amor. Aí Jesus vai e diz assim, respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ou seja, faça isso que você falou e você vai ganhar a vida eterna. Aí às vezes eu fico me perguntando, por que que a religião pega um texto tão simples e faz uma lambança tão grande com um texto tão simples? Isso é um texto que, se você for parar para observar, não tem muito o que o que se explicar, não. O texto em si já explica. Então por que que os caras pegam os textos e fazem tanta lambança? Pega um texto aqui no Nordeste, joga para o Sudeste, joga para São Paulo, desce para Minas, vai para o Rio, aí desce para o Japão. Cara, para que isso, meu irmão? Para enganar o povo? Para deixar o povo cada vez iludido? Poxa, o texto é tão simples, não, por que não explica? Aí quando vem alguém e explica o texto de forma simples e da forma que ele é, herege. É mentiroso, está distorcendo o texto. Pelo amor de Deus, meu irmão. O texto é simples. O que Jesus falou é claro. Não tem muito mistério. É porque eu não irei continuar a leitura para que o vídeo não fique muito grande. Mas aí Jesus continuou conversando com ele, porque ele ainda insistiu, perguntando quem era o seu próximo, e Jesus lhe contou uma parábola. Jesus lhe contou uma parábola. E no final Jesus perguntou para ele, qual destes aí é o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele diz assim, declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Então não tem mistério, cara, para se obter a vida eterna. Não sou eu que estou falando, é o texto, é o que está escrito. É o que Jesus ensinou. Não tem mistério para se obter a vida eterna. Por que Jesus não falou para ele assim, não, você fique indo ao templo, tomando Santa Ceia, se batize, viu? Você tem que se batizar. Dê o dízimo também, tá? Não esqueça de dar o dízimo, tá? Cara, por que Jesus não falou nada disso para aquele homem? Interessante, né? Então eu espero que você pare, pense, raciocine e veja se de fato você está no lugar certo. Veja se de fato isso que você está frequentando aí está lhe ensinando a palavra da forma que tem que ser ensinada. Da forma correta. Pare e pense. E aí, seja homem de assumir, se caso você estiver em uma localidade onde estão lhe ensinando errado. Seja homem de assumir que você está sendo ensinado de forma errada, se é que você entende, e saia fora, meu irmão. Saia fora. Você vai ver todo ano sendo enganado? Sai fora disso aí, meu irmão. Se porventura você vê que você está sendo ensinado de forma errada, sai fora. Então que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde desde agora para todo sempre.